E aí, galera, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo da nossa série Palavras que Mudam Rumo. E a nossa chave de hoje é paciência. Pois é, paciência. É uma característica que nós precisamos cultivar dentro de nós, porque a paciência ela vai gerar várias outras características, como esperança, perseverança, constância. E paciência é nada mais, nada menos do que a ciência de saber quanto tempo um processo ele dura. Por exemplo, toda semente ela tem o seu tempo de germinação. Toda semente é plantada, ela cresce, ela se desenvolve e dá os seus frutos. E quando nós não temos ciência desse processo ou de quanto tempo isso vai durar, nós nos tornamos impacientes. A nossa vida é a mesma coisa. Todo processo, ele tem um tempo determinado. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Só que, como nós não sabemos qual é o fim, ou não buscamos o conhecimento a respeito de quanto tempo vai durar esse processo, nós nos tornamos impacientes. Eclesiastes 3 diz o seguinte, que dá tempo para todas as coisas debaixo do sol. E entender esse tempo, ele vai gerar dentro de nós justamente essa linda característica, que é a paciência. Paciência é necessária. A paciência é necessária para você vencer um processo, é necessário para você compreender e conviver com pessoas. A paciência, ela é extremamente necessária para que você consiga suscitar de dentro de você um alguém melhor. Certamente você já ouviu o termo chamado paciência de Jó. Ah, o fulano tem uma paciência de Jó. Jó, se você não sabe, ele foi um dos caras que mais sofreram, de acordo com o manual da vida. É um cara que era muito rico e ele acabou perdendo tudo da noite para o dia. Só que Jó, ele era paciente porque ele entendia o processo que ele estava passando, que tudo havia um começo. E ele soube entender que ele estava no meio e soube também entender quando chegou o fim desse processo. E você, está conseguindo entender o que está acontecendo contigo? Será que te falta um pouquinho mais de paciência? A ciência de entender em que etapa do processo você está? Se você descobre isso, a luta e o problema, ele deixa de ser um problema e você começa a desfrutar no meio do problema. Mas como assim, Jimmy? Desfrutar no meio de um problema? Porque se você entende essa palavra paciência, o problema ele passa a ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de amadurecimento. Afinal de contas, se for pararmos para pensar, é justamente isso que acontece com a semente. Existe a oportunidade dela amadurecer, crescer e se desenvolver para depois dar o fruto. E os processos eles vão fazer justamente isso conosco. Seja qualquer processo, tudo que nós passamos na vida, ele tem um tempo determinado de duração. E ele só acontece para justamente nos tornar os melhores, para nos fazer crescer diante da dificuldade. Adquira a paciência, porque com a paciência virá perseverança, a esperança e a vitória. Fique com essa palavra. Trabalhe em você a paciência.